out the old, ring in the new. Ring out the old, ring in the new. Ring out the false, ring in the true. Ring out the old, ring in the new. Acho que não era esse o acorde, mas serve para introdução. Oi, gente, Marcelo Sanches de volta aqui com o canal Let It Beatles, dando sequência à discografia comentada dos Beatles, depois aí de mais de uma semana afastado aqui do canal, né? Fazendo um monte de outras coisas aí, né, gente? Mas agora eu tô de volta aqui para falar desta obra-prima, George Harrison, Dark Horse. Isso aqui é uma edição em vinil remasterizado da minha lojinha ginger3003.mercadoshops.com.br. Visitem a minha lojinha, deem likes nesse vídeo, eu preciso dos likes de vocês, esse canal tá muito devagar, me ajudem aí a subir nas paradas de sucesso do YouTube. Gente, esse disco do George foi lançado no dia 9 de dezembro de 1974, logo depois do lançamento do Walls and Bridges, do John, e do Goodnight Vienna, do Ringo. O ano de 1974 para o George Harrison foi um ano muito, mas muito difícil, muito agitado, repleto de trabalho, repleto de cocaína, repleto de álcool e mais substâncias aí que vocês possam imaginar. Separação definitiva da Patty Harrison, que pulou do barco com o melhor amigo do George, o Eric Clapton, no mês de julho daquele ano, né? Ano em que o George se descabelou com o John Lennon e com os outros dois Beatles nem tanto, mas foi um ano muito difícil porque o John deu um baile neles todos lá com a assinatura dos documentos que punham fim definitivo aos Beatles enquanto um grupo empresarial, digamos assim, já que o grupo musical havia acabado em 1970, os negócios lá da Apple e tal. Ano em que o George montou a gravadora dele, se dedicou a montar a gravadora dele, a Dark Horse Records. Ele assinou o contrato com a A&M, ou falando português mesmo, a A&M Records, né? Que distribuiria a gravadora, o selo do George, Dark Horse, né? Enfim, ele fez um monte de coisa. Ele começou o ano viajando para a Índia, né? Foi lá fazer meditação e tal. Já naquela altura você via que o George Harrison estava com o cabelão assim compridão, tal, sem a barba, mas estava bem magro. Bom, ele sempre foi magro, mas ele estava meio esquálido ali, porque ele estava usando muitas drogas, apesar de estar lá meditando, buscando a paz interior tão almejada por ele. E assim, eu não sei se ele conseguiu, coitado, né? Do jeito que ele esperava, mas de qualquer maneira ele começou aquele ano viajando para a Índia, depois ele voltou, começou a produzir um duo de ingleses do Splinter, um álbum chamado The Place I Love. Eu recomendo para você que, se por um acaso você não conhece esse disco, vá atrás. The Place I Love, do Splinter. O George Harrison produziu e tocou slide, tocou violão, tocou guitarra, tocou tudo nesse disco. Tem a cara do George esse disco. A maior parte das músicas é de autoria da própria dupla Splinter, né? Mas o George, assim, produziu o álbum e deu... O disco tem a cara do George Harrison, tem um som do George Harrison, recomendo que ouçam, né? Ele também
conheceu uma banda chamada LA Express, uma banda de Los Angeles, o Tom Scott era um dos membros desta banda, era o líder. Eles estavam se apresentando na Inglaterra. O Jorge foi ao show, se apaixonou pelo som deles, que era um jazz meio funk, né? Então imediatamente os convidou para tocar em Friar Park. O Jorge estava gravando o álbum Dark Horse já, mas ele estava gravando assim num esquema diferente. Ele estava envolvido com todas essas questões que eu falei até agora, então ele não tinha assim tanto tempo não estava com muito tempo para pensar no trabalho solo dele, mas assim, esporadicamente ele foi gravando. Ele começou a gravar em dezembro de 1973, né? Músicas como Soul Sad, por exemplo, que ele acabaria oferecendo também para o Alvin Lee, do 10 Years After, que morava ali perto da casa dele, né? Mas ele gravou ele mesmo essa música. Enfim, ele foi gravando um material. Ding Dong ele começou a gravar também em dezembro de 73. Depois, com o LA Express do Tom Scott, ele gravou Harrison Tour, que era um número, uma jam session, mas assim, com uma melodia, né? Não era exatamente uma jam session, mas era uma música instrumental com uma melodia bem legal do Jorge na guitarra, né? Simply Shade ele também gravou, eu adoro essa música, ele gravou com LA Express, né? Depois ele foi terminar de produzir o disco do Splinter, iria participar, apresentar o Festival de Música Indiana para o Ravi Shankar nos Estados Unidos, né? E voltou e concluiu as gravações do novo álbum dele. Aliás, concluiu não, deu sequência. Depois ele teve ainda disposição para montar uma apresentação, uma turnê, né? E foi para essa turnê. Eu vou fazer um vídeo especial sobre a turnê do Jorge em 74, que eu considero assim uma turnê importante, apesar de ter sido muito malhada. E finalmente ele terminou de gravar o álbum dele lá nos Estados Unidos, já rouco, sem voz, porque ele estava ensaiando para essa turnê, né? E ele gravou aquela que viria a ser a faixa de maior sucesso do álbum e que daria título ao disco, a Dark Horse, que é uma belíssima canção acústica, né, muito interessante, com uma instrumentação indiana ali, né, flauta, né, uma pegada acústica, um ritmo também bem interessante, que lembra assim, em alguns momentos, Here Comes the Sun, né? Gravou também Iris Ri, J.C. Krishna, gravou uma música em parceria com o Ron Wood, que ainda não estava nos Stones nessa ocasião, mas estava assim no Faces. A música é Far East Man, uma balada lindíssima, bem soul, assim, uma balada meio bluesy também, né? Assim, uma balada lenta, arrastada, mas extremamente sensual, a parceria dele com o Ron Wood, né? Enfim, foram tantas as informações, eu não vou nem aqui entrar em detalhes sobre a separação dele da Pat. Ele já estava envolvido com a Olivia de Arias, né, que foi a mulher dele até o fim da vida, mas ele gostava muito da Pat, ele estava traumatizado com a separação, enfim, bebeu, cheirou droga pra caramba. Foi um ano muito complicado aquele, mas altamente produtivo, né? Também produziu lá o disco Shankar Family and Friends, um disco belíssimo do Ravi Shankar, que tem a música I Am Missing You, uma balada linda, 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 linda. Também o Jorge produziu esse disco, tocou nessa música I Am Missing You. Você ouve ali o timbre do violão do Jorge, você ouve a presença dele ali, né? Muito forte nesse disco também. E no meio dessa espremeção toda veio Dark Horse. Bom, eu acho que esse disco, o Jorge resolveu, por exemplo, dar um tempo na pregação dele. Ele havia sido muito criticado por causa do Living in a Material World. O pessoal meteu a boca, assim. O disco foi um disco muito, assim, vendeu bastante,
mas era um disco, como eu disse aqui, era um disco assim ascético, né? Um disco que pregava assim uma entrega para o mundo espiritual, né? Que deixava à vista toda a incoerência do George Harrison, que era um cara super apegado no mundo material, né? As mulheres, as orgias, né? Ele ficou com a mulher do Ringo, foi um lance super ruim que pintou lá entre eles, um incesto, como disse o George na ocasião. Então, o próximo álbum dele, ele tentou fazer assim uma coisa bem improvisada. Eu acho que até por ter sido gravado em períodos assim, entre períodos mais ou menos extensos de meses, o disco é um disco que não tem muita unidade, não tem a unidade que tem o All Things Must Pass, nem o Living in the Material World. É um disco assim fragmentado. Você tem o George tocando com a LA Express, um acompanhamento mais jazzístico, pelo menos na faixa de abertura, Harrison on Tour. Você tem um blues assim interessante, que é Simply Shade, eu gosto muito, tem não é das melhores canções do George, mas é uma música que eu acho bastante competente ali, tem o seu charme, né? Um arranjo também blues, assim, mais ou menos lento, né? So Sad é uma música acústica muito bonita, que ele deixa transparecer toda a angústia dele na ocasião, porque o casamento dele com a Pat já vinha capengando há muito tempo. Então ele fez essa música, o Alvin Lee gravaria, né, uma versão também muito legal, mas eu ainda sou a versão do George Harrison, que tem assim uma presença muito forte do violão, do dedilhado clássico dele na guitarra, no violão folk de 12 cordas, né? O Ringo está na bateria, né? Aliás, os músicos que participaram são mais ou menos os mesmos do Living in a Material World, além do Ringo, que tocou em So Sad, em Ding Dong, você ouve aquele repique clássico do Ringo em Ding Dong, né? É bem interessante. Tem o Alvin Lee, tem o Andy Newmark, tem o Jim Keltner, tem o Klaus Voormann. O Klaus Voormann eu não tenho certeza se tocou nesse disco, mas eu acredito que sim, né? Tem o Billy Preston, né? O Gary Wright eu já falei nos teclados, enfim, um time excelente de músicos, né? E praticamente seriam os músicos que acompanhariam o George na turnê dele em novembro e dezembro pelos Estados Unidos, que eu vou, como já disse, fazer um vídeo especial sobre essa turnê, né? Tem Maya Love, que é uma música muito legal, um funk, assim, que encerra o lado 1 do disco, que eu acho incrível, só prejudicada pela voz do George mesmo, mas a parte instrumental da música é um funk bem interessante. É o que eu estava falando, ele estava buscando assim ritmos diferentes, estava buscando injetar uma coisa mais negra na música dele, mais pulsante, com um groove mais interessante, diferente do que foi o Living in a Material World. Foi um disco mais assim denso, com orquestrações, com arranjos mais pesados, assim muito sóbrios, né? O Dark Horse, de uma maneira geral, é um disco que é meio lúdico. Ele brinca com vários ritmos, ele tem ali a marca dele, do George Harrison, tipo Ding Dong, por exemplo, é uma música, um sing-along que ele compôs para ser o compacto de Natal, né, do disco, seria lançado em single também, né, primeiro, antes da Dark Horse mesmo, né, e... Enfim, tem a música do lado B, que saiu do single do Ding Dong, que é I Don't Care Anymore, uma música acústica que ele gravou assim bem descontraídamente no estúdio, uma letra em que ele deixa, assim, você vê que o espírito do George naquela ocasião, né? Assim, ele estava meio atordoado e falou tipo, eu não vou mais encanar com nada, vou deixar rolar, né? Que mais? Quais músicas mais que tem? Bye Bye Love, tem gente que gosta da versão que o George fez para Bye Bye Love, né? Mas assim, dos Everly Brothers, né? Mas é uma música, um arranjo que ficou muito ruim,
né? Ele está tocando todos os instrumentos sozinho, mas o George não tem aquele feeling total que o Paul McCartney, por exemplo, tem de gravar vários instrumentos, né? Então o arranjo da música ficou assim uma zoeira, arrastado ali. O George tocando bateria, baixo, guitarra. Nos créditos aparece lá a participação de Eric Clapton e Pattie Boyd, mas acho que foi pura tiração de sarro do George. Eles não estão tocando ali, né? Foi, eu acho que assim, a única pisada na bola do álbum, no meu modo de ver, né? A versão de Bye Bye Love, né? Que ele fez, claro, ironizando a partida da Pattie, né? Bom, o lado B é isso, Ding Dong, Dark Horse, Far East Man, que eu já falei, parceria dele com Ron Wood, e ele termina com um quase mantra lá, que é Iris Ri, né? A música que ele fez, a única faixa que ele fez no disco falando de Krishna, louvando Krishna. É a única, que encerra o álbum, e é uma música bem leve, bem assim, outro sing-along, tem um coro fácil de se memorizar, flautas, né? Sugerindo a forte influência da música indiana, né? Muito semelhante ao trabalho que ele fez no Shankar Family and Friends, né? Então, eu acho que é um disco irregular, mas é um disco que, apesar de ter sido muito criticado, muito malhado pela imprensa especializada na época, inclusive aqui no Brasil, eu vejo no Dark Horse um disco interessante, como eu disse, lúdico, uma diversificação do George Harrison, né, até então inédita, né, brincando com outros ritmos e, mais uma vez falando, injetando um pouco ali de música negra, né, de certo swing e um groove que não é muito assim, característico do George, né? A pegada dele é mais para baladas mesmo, aqueles rocks mais leves. O Dark Horse ele deu uma sacudidela que eu achei bem interessante, né? A canção tema, Dark Horse, título, é linda, né? E ele fala ali que ele é o azarão, né? Ou seja, transparece muito aquela coisa angustiante do George Harrison, de ser muito assim crítico com ele mesmo, né? Ele sempre se colocando numa posição meio marginalizada. Na verdade, gente, as pazes do George com o sucesso que ele fez lá na época de Something, de Here Comes the Sun, ainda nos Beatles, e depois com All Things Must Pass, e também ali no Give Me Love, que saiu no Living in a Material World, essa fase do George, vamos dizer assim, essa sintonia com a imprensa e com o público estava definitivamente chegando ao fim, né? O George, àquela altura, ele já sabia que ele era um artista que ele teria que se desdobrar, talvez com características que ele não tinha, para poder acompanhar todo o modismo, toda a evolução do rock, do pop, né, de dezenas de artistas que surgiam naquele momento e que disputavam a atenção com ele, né, as paradas de sucesso, as vendas de disco. Ele, enfim, ele já se ressentia um pouco disso assim, ele não lidava bem com isso. Então, você imagina, as letras de Dark Horse são, na maior parte, angustiadas, assim, bastante críticas e com uma visão um tanto quanto amarga, né? Da vida pessoal, do amor, né? Do estrelato, né? A música título Dark Horse é justamente isso. Eu sou um azarão correndo numa corrida desenfreada, né? Ou seja, eu sou aquele cara que meio que deu certo, meio que sem querer, agora eu não sei muito o que fazer mais com isso, com esse começo, vamos dizer assim, de decadência, de popularidade, não de qualidade musical. Eu acho que o Harrison ofereceria muito ainda na carreira solo dele, né? Então, eu acho que fica esse registro do disco como uma coisa bem diversificada,
que causou uma certa estranheza no público, mas que passa como um bom disco do Jorge. Pessoal, eu vou ficando por aqui, peço likes, peço que visitem minha lojinha, eu volto em breve com mais um disco da discografia comentada dos Beatles. Valeu!